Nós vamos fazer um experimento sobre medição de pressão cardíaca ou pressão arterial. Aí, para isso, nós vamos precisar primeiro de um voluntário, um ser humano, um Homo sapiens, o manguito ou esfingnomanômetro, que é esse aparelho, que é basicamente uma bolsa de ar com medidor de pressão e uma bombinha para enchê-lo de ar. E um estetoscópio, que é nada mais nada menos que um amplificador analógico. Tem uma grande área de absorção aqui, uma pequena área aqui, aí os sons que são captados nessa parte são amplificados para cá. Então, o primeiro passo do experimento é o seguinte: você tem que encontrar a artéria braquial do seu voluntário. Ela costuma ficar nessa região. Apalpando, você encontra ela pulsando aqui. Pode demorar um pouquinho para encontrar, mas mais cedo ou mais tarde você encontra. No caso, ela está aqui. Encontrada a artéria braquial nessa região, agora nós vamos colocar o manguito. O manguito está preso no braço do voluntário. Aqui nosso medidor de pressão tem que ficar à altura dos olhos, né, que é fundamental. E você coloca o estetoscópio na região da artéria braquial, que você tem que escutar o fluxo sanguíneo na artéria braquial quando a pressão do manguito aumenta. Aí você começa a insuflar o manguito lentamente. Minimum, maximum, beats per minute. Minimum, maximum. Até que atinja mais ou menos 160 milímetros de mercúrio. Nesse ponto você não está escutando nada na artéria do voluntário, nenhum barulho de pulsação. Aí você começa a baixar a pressão lentamente até que você escute o primeiro som. Minimum, maximum, beats per minute. Minimum. O primeiro som eu escutei em 110 milímetros de mercúrio. Aí você continua abaixando. E eu parei de escutar qualquer som com 50 milímetros de mercúrio. O que aconteceu? Aqui está o coração do voluntário que está bombeando sangue para todo o corpo. O sangue vai acompanhar a artéria braquial, que passa aqui, né, como nós vimos. Aí a artéria braquial vai encontrar a resistência da pressão exercida pelo manguito. Aí, a partir do momento que a gente começa a insuflar o manguito, essa pressão do manguito chega a ser maior do que a pressão do coração bombeando sangue. E com isso o fluxo para. Quando o fluxo para, a gente para de escutar qualquer som pelo estetoscópio. Aí a gente começa desinsuflando. Aí quando chegar no momento que a pressão cardíaca é maior do que a pressão do manguito, o sangue volta a passar, porém ele passa de uma maneira turbulenta, produzindo som. Aí com isso foi o nosso valor de 110 milímetros de mercúrio. Aí o sangue continua passando de forma turbulenta, continua passando. Aí quando chegou aos 5 milímetros de mercúrio, o manguito parou de fazer uma resistência significativa em cima da artéria. Então ele parou de deixar a pressão, ou melhor, o fluxo sanguíneo turbulento. Aí com isso a gente para de escutar qualquer som. Então o que aconteceu foi isso, ó. A pressão sistólica vai ser o primeiro som produzido, ou seja, quando o coração vence a pressão exercida pelo manguito. E a pressão diastólica, que é a pressão quando o coração está relaxado, é a partir do momento que a pressão exercida pelo manguito para de deixar o fluxo turbilhonado, ou seja, a partir do momento que você não escuta mais nenhum barulho na artéria braquial, porque
Porque a artéria em si, o fluxo sanguíneo é laminar, não produzindo som algum. É isso. Para exemplificar o que aconteceu nesse experimento, nós estamos usando aqui uma bombinha de água, dessas de aquário, e uma mangueira. Vocês conseguem perceber o fluxo de água passando através dessa mangueira, né? Que é um fluxo contínuo. Aí o que o esfingnomanômetro, ou manguito, fez? Ele fez isso, ó. Ele foi apertando a artéria com o aumento da pressão até que o fluxo se tornasse turbilhonado, ó. Vocês conseguem perceber essas bolhas formando aqui, ó? Porque na verdade no nosso sangue não tem bolhas de ar. Isso é mais para exemplificar como é que o fluxo fica aqui dentro. Então aqui exemplificando, né? A partir do momento que o manguito é insuflado, ele vai gerar um turbilhonamento no fluxo. O fluxo sanguíneo deixa de ser laminar, como é aqui, passa a ser turbilhonado. E esse turbilhonamento gera uma modificação na pressão do fluxo sanguíneo, o que gera os sons. E é isso que a gente consegue escutar na artéria. Porque se o fluxo sanguíneo ficasse assim, nós não iríamos conseguir escutar nenhum barulho. Porém, quando ele se torna turbilhonado, nós conseguimos escutar. Aí chega um ponto que a pressão aumenta demais e o fluxo para. Aí depois começa a voltar lentamente, turbilhonada, e depois volta para o fluxo laminar sem som. Cardiogram.